Se Jesus é Deus igual ao Pai, ou igual com o Pai, ou junto ao Pai, por que ele não sabia quando ele voltaria? Eu sou o pastor Elias Soares, este é o seu canal PR Elias Soares Oficial, e nós vamos para mais um vídeo polêmico, porque essa lição de número 6 da EBD, o filho é igual com o pai, está gerando muita polêmica e controvérsia, mas não dentro da comunidade de fé que mantém a ortodoxia bíblica e que defende a verdadeira cristologia, porque nós acreditamos que o Senhor Jesus tem os mesmos atributos que o Pai, as mesmas qualidades, a mesma substância. Ele é Deus, assim como o Pai é Deus, como o Espírito Santo é Deus. Cremos que são pessoas distintas, mas infelizmente existem pessoas de outra fé que têm opiniões diferentes. Eles entendem que Jesus não é Deus como o Pai é Deus, mas um Deus menor. E um dos pontos que eles apresentam é justamente esse que está registrado aqui, em Mateus, capítulo de número 24, que eu quero ler, versículo de número 36. Só que antes disso, vamos falar com Deus. Pai Santo, queremos te louvar, glorificar e bendizer pela tua fidelidade, graça, favor e misericórdia. Eu te louvo pela oportunidade singular de poder estar aqui comentando mais uma vez, Senhor, esta lição de número 6, a bem da verdade, fazendo um comentário sobre o tema da lição acerca da pessoa do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos capacitar, abrir o nosso entendimento, revestir-nos com teu Santo Espírito, derramando sobre nós a tua glória e a tua unção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, vamos à leitura do texto bíblico. Assim está escrito: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. É curioso que no vídeo passado, anterior, falando ainda sobre este assunto, nós abordamos acerca de João capítulo 14, versículo de número 28. Aí eu deixei na descrição do vídeo uma argumentação, porque esses dois textos estão concatenados, porque aparentemente tanto um quanto o outro parece favorecer a ideia de que Jesus é menor do que o Pai, de que Jesus é Deus, mas não é um Deus todo-poderoso, um Deus onisciente, como nós acabamos de ver. E lá em João 14, 28, por exemplo, ele diz: eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. E agora aqui nesse texto de Mateus 24, 36, Jesus é categórico. É interessante que as afirmações são feitas por ele mesmo, né? É muito curioso. Lá ele diz: o Pai é maior do que eu. Aqui ele está dizendo: daquele dia e hora ninguém sabe. Ele diz que não sabe, que nem os anjos do céu e nem o Filho. O Filho, uma referência a ele, sabe da volta, do dia da volta dele. Como assim? Se Jesus é Deus igual ao Pai, ou com o Pai, ou junto ao Pai, se ele tem a mesma natureza, ele participa da mesma divindade, a mesma substância, por que o Pai sabe e ele não sabe? Porque o Pai é maior do que ele. Bom, vamos direto ao ponto para depois discutirmos outras questões aqui que eu achei bastante curiosas. Por que Jesus disse que era menor do que o Pai e que ele não sabia quando ele voltaria? Bom, geralmente os arianos, representados pela sociedade Torre de Vigia, eles costumam apresentar esse texto, né?
eles têm uma crença interessante de que Jesus, ele é o primogênito da criação, no sentido de que ele foi o primeiro criado e ele auxilia o Pai na criação. Portanto, Jesus é o primeiro criado. Se ele é o primeiro criado, antigamente não admitiam que ele era Deus. Mas depois passaram a admitir que ele realmente é Deus, tá? Só que não é o Deus Todo-Poderoso. Só que não é Deus como o Pai é Deus, mas é um Deus menor. E fazem uso de João 14:28 para abonar isso. E da mesma sorte, ele é um Deus menor, porque realmente ele não sabia da sua volta. Só que na compreensão teológica deles, é o que eu queria dizer logo no início, eles acreditam que pelo fato de Jesus ser o primeiro criado por Deus, desta forma eles querendo dizer que Deus é maior e ele é menor, apesar de ser criado por Deus, ser o primeiro criado por Deus, ele é maior do que os anjos. Então, na teologia ariana, Deus é maior, o Filho é menor, e nessa hierarquia, os anjos são menores do que o Filho. Se você perguntar para eles quem é maior, Jesus ou os anjos, o que eles irão responder? Jesus, porque ele foi o primeiro criado. Preste atenção nesse detalhe, que é muito importante, que nós vamos usar aqui do método da maiêutica socrática, que era o método de perguntas, o método da pergunta. Sócrates usava muito essa metodologia, que inclusive foi criada por ele. Se nós analisarmos, Jesus não aprendeu com Sócrates, mas ele tinha também essa maneira de ensinar. Era o método da pergunta. Certa vez perguntaram para Jesus assim: com que autoridade fazes o que estás fazendo? Jesus falou: eu vou responder para vocês. Só que primeiro vocês vão me responder o seguinte: o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles pensaram: bom, se dissermos que é do céu, ou seja, se tem a sua origem em Deus, ele vai nos perguntar: por que vocês não creram? Agora, se nós dissermos que é dos homens, todos acreditam que ele é profeta e vão nos apedrejar. Qual a resposta deles? Não sabemos. Jesus também disse: eu também não vou dizer com que autoridade eu faço isso. Entendeu? Outra vez, perguntaram para ele: esta moeda que aqui está, ou melhor, esquece isso. Perguntaram para eles: mestre, e teceram vários elogios para ele, dizendo assim: é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus disse: hipócritas, por que me tentais? Dá-me uma moeda. De quem é essa efígie? De quem é essa inscrição que está aqui, olha? De quem é? Aí disseram: é de César. Pois bem, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então ele leva a própria pessoa a responder a pergunta que ele fez. Com base nisso, qual a pergunta a ser feita por um ariano? A pergunta é essa aqui, ó. Hebreus capítulo 2, versículo 7. Então você pergunta: quem é maior? Jesus ou os anjos? O que você acha que ele vai responder? Jesus. Aí você vai ler aqui, olha. Hebreus capítulo 2, versículo 7. Olha o que está escrito: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Opa, espera um pouquinho. Eles compreendem, entendem que Jesus é maior do que os anjos. Só que aqui em Hebreus 2,7 parece afirmar o contrário, ou está dizendo o contrário. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Pronto. E aí, como é que você, ariano, se vê diante desse texto? O que você acha que ele vai dizer? Leia também o versículo 9. O que está no versículo 9? Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Agora vai explicar o porquê foi feito menor do que os anjos.
por causa da paixão da morte. Pronto. Aí ele vai dizer, por que que ele se tornou menor do que os anjos? Porque ele se fez homem por causa da encarnação. Aí o desdobramento é o seguinte, ora, se por causa da encarnação Jesus era menor do que os anjos, como é que ele poderia ser igual ao Pai? É por causa da encarnação, ou seja, o Verbo se fez carne. Ele era um homem, duas naturezas, uma divina e outra humana. A partir da perspectiva humana, menor do que o Pai. Na perspectiva divina, igual ao Pai. Mesma natureza divina. Mesma substância. Mesma qualidade. Os mesmos atributos, como diz aqui, no outro vídeo eu até fiz uma citação errada, de Colossenses capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 2, eu havia dito 19, mas na verdade é 9. Está escrito assim, olha, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como diz João, no princípio era o verbo, vamos ver? João capítulo 1, versículo 1 a 3. Está escrito assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pronto. Então não há diferença entre o Pai e o Filho no que diz respeito à divindade. O Pai é uma pessoa divina. O Filho é outra pessoa divina. Traduzindo, ambos participam da mesma essência, da mesma divindade, da mesma natureza divina. Os atributos do Pai também são os atributos do Filho. Não há diferença entre Pai e Filho no que diz respeito à qualidade, à natureza, aos atributos. São pessoas diferentes? Sim, mas compartilham da mesma divindade, da mesma substância e dos mesmos atributos. Portanto, voltando aqui ao texto de Hebreus, então a pergunta que eles fazem: Jesus não pode ser igual ao Pai, ele não pode ser o Deus Todo-Poderoso, não pode ser Deus Todo-Poderoso, porque o texto de João 14:28 diz que ele é menor. Ele mesmo está dizendo que ele é menor. Agora você entendeu o porquê ele é menor? Então, da mesma sorte, fala, ora, se Cristo se tornou menor porque se fez carne, se tornou menor do que os anjos, como é que ele poderia dizer que também era igual a Deus naquele exato momento? Ele estava falando a partir da sua perspectiva da natureza humana e não da divina. O mesmo aplicamos no texto de Mateus, capítulo 24, 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho. Então, ele também não sabia. Agora, é porque ele não tinha atributos? Alguns chegam a pensar que Jesus deixou os atributos lá no céu e agora ele não, durante os 3 anos e meio não tinha o atributo da onisciência, da onipotência, da onipresença. Não, sempre teve. Ele jamais abandonou os seus atributos. Houve o esvaziamento, mas o esvaziamento está explicado aqui, é da sua glória. É da sua glória, da sua posição elevada. Olha aqui, Filipenses, capítulo 2, deixa eu ver. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
Aqui não diz que ele abriu mão dos seus atributos, ele abriu mão da sua posição, da sua glória. Então ele desce e se torna homem, e como homem servo, e como servo ele morreu, e morreu na cruz. Veja o que é que ele está reivindicando aqui na sua oração sacerdotal. João capítulo 17, versículo de número 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então agora ele retoma a sua glória, a sua posição, entendeu? Retoma a sua glória, a sua posição. Mas apesar de retomar a glória, retomar a posição, não podemos perder de vista uma coisa, que ele continua sendo Deus homem lá no céu. Deus homem aqui na terra e Deus homem lá no céu. União hipostática, ele não desfez do seu corpo, porém é um homem não como era aqui na terra, agora um homem com um corpo glorificado, homem aqui na terra, corpo não glorificado, homem lá no céu, corpo glorificado. Portanto, está aqui a resposta a esse questionamento. Agora fica uma outra, um outro detalhinho, que é, ele é igual ao Pai ou igual com o Pai? Na nossa revista está, o Filho é igual com o Pai. Ou ele é Deus junto ao Pai. Com isso querendo destacar diferenças. Eu não sei, pode ser que eu esteja errado, mas eu penso, né, os mais entendidos, os universitários que me corrijam, eu penso que é praticamente uma questão semântica, né? Eu até fiz algumas anotações aqui. Esse igual seria o grau comparativo do adjetivo, né? O grau comparativo do adjetivo. Igual. Igual, no grego, é issa. Issa. E issa tem um significado bem interessante que eu estava vendo aqui, tanto no Strong, deixa eu ver se eu acho aqui, issa, agora eu perdi. Tem um significado bem interessante. Vamos lá então para a etimologia. Igual ao Pai, ou igual com o Pai, ou igual junto ao Pai, né? O adjetivo igual, o que significa? Que numa comparação não apresenta diferença. Isso significa, que numa comparação não apresenta diferença quantitativa ou qualitativa, que tem o mesmo valor, grau, qualidade ou natureza. Ser igual não é ser o mesmo, mas ter a mesma qualidade, natureza e substância, nesse sentido que é igual. Não é que é a mesma pessoa, não se trata de um unicismo ou sabelianismo modal, não. Trata-se de que igual não é ser o mesmo, mas ter a mesma qualidade, a mesma natureza divina, a mesma substância divina. Exemplo, os homens são todos iguais, ou seja, têm uma mesma natureza, qual? Humana. São todos humanos, apesar de serem diferentes. Eu sou diferente do meu pai, mas eu tenho a mesma natureza que o meu pai tem. Ou tinha, né? Porque ele passou dessa para outra vida. Logo, Jesus é igual a Deus no sentido de que tem a mesma natureza divina e os mesmos atributos. São iguais em natureza e atributos, mas distintos quanto à personalidade. Ou seja, são pessoas distintas, são pessoas diferentes. Pois Jesus está junto ao Pai. São dois tronos, duas pessoas. Uma que é somente espírito, por exemplo, Deus é espírito, de acordo com João 4, 23, 24. E outra que possui uma natureza teantrópica, neste caso, Jesus.
Ou seja, ele é Deus e homem. Deus, homem. E para finalizar, né, que é algo assim, apenas de questão, como eu disse, semântica, nós vamos fazer uma leitura de Filipenses, onde vai aparecer esse adjetivo, issa, falando acerca de Jesus no capítulo 2, versículo 6. Olha o que está escrito. Que sendo em forma de Deus, falando de Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Igual a Deus. Ainda lendo João, capítulo de número 5, versículo 16 a 18, olha que interessante. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Portanto, Jesus estava reclamando para si a divindade. Quando diz que Deus era o Pai dele, significava que não que o Filho era o Pai, mas que ambos participavam de uma mesma natureza. Porque é impossível o meu filho não ter a minha mesma natureza humana. Da mesma sorte, é impossível que o Filho de Deus, no sentido de Cristo, tenha uma natureza diferente da do Pai. O Pai é divino, o Filho é divino. Os atributos que o Pai tem, o Filho também tem. Portanto, vamos frisar mais esta questão aí dessa tensão teológica, né, entre nós e os arianos, os subordinacionistas, vendo, portanto, que Jesus tem a mesma qualidade, a mesma substância, a mesma natureza. O Pai é Deus? É. E o Filho também é Deus. O Pai é divino, o Filho é divino. Ambos têm a mesma substância. E eu achei legal aqui a questão dos dois tronos, né? Porque Jesus tem o trono dele, assim como o Pai tem também o seu próprio trono. Portanto, era essa a contribuição que eu queria deixar. E na medida que forem surgindo mais questionamentos, como surgem, às vezes as pessoas perguntam, mandam no WhatsApp ou fazem comentários ali nos nossos vídeos, a gente vai gravando outros vídeos, até domingo ainda é dia, ok? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez queremos te glorificar e bendizer por mais este vídeo que possa ser bênção para a vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, só lembrando, se algum de vocês quiserem adquirir as nossas literaturas, Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, 2, 3, 4, o Dicionário de Palavras, Expressões e Interpretação, Curiosidades Bíblicas, juntamente com o curso do hebraico, nosso contato é 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633 ou 0 operadora 11 3279 3001. Vocês podem falar conosco, nós estaremos enviando para todos os lugares do mundo, Japão, Bélgica, Estados Unidos. Tá bom, queridos? Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e uma boa aula no domingo. Faça um bom comentário, porque é muito rico. Pastor Ezequiel Soares, um grande homem de Deus, muito sábio. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.